Bom, logo de cara é um tema super complicado. Não vou dar um conceito, mas falar um pouquinho do que eu ando refletindo sobre direito cultural, né? Bom, a gente pode dizer que a gente tem como direito cultural uma estrutura de argumentação, né, para defender acesso, enfim, direito de escolher um modo de vida, de conhecer, de organizar-se moralmente para lidar com as coisas. Então, discursivamente, eu acho que o direito cultural se refere a tudo isso, né? É um direito de escolha, depois de proteção dessas escolhas todas, né? Eu acho que tem uma outra dimensão também do direito cultural que não está muito nesse plano do elemento discursivo, ou seja, a defesa de uma norma, né? Enfim, uma norma que diz como o que é importante, né? Em termos de proteção, né? Então, democracia, democratização, tudo isso é importante, a gente tem que proteger como formas, enfim, de semantizar a ideia de direito cultural. Agora tem uma outra coisa, né, relacionada ao direito cultural, que é o exercício efetivo desses elementos todos, né? Fazer opção, isso é respeitado, não é? Ter um estilo de vida, isso é respeitado. Ter uma orientação sexual, isso é respeitado. Ter o direito de ser tratado com respeito idêntico ou igual por questões de gênero. Então, nesse sentido mais do vivido, eu acho que atualmente a gente tem demonstrações claras que a gente tem um caminho longo para consolidar a ideia de direito cultural. Do ponto de vista dogmático, eu acho que tem doutrina já, tem um sistema de pensamento organizado para dizer o que é o direito cultural. Agora, do ponto de vista do exercício, não é, de todas essas possibilidades, não é, garantido pelas instituições, enfim, não só estatais, mas sociedade civil, empresas, etc., eu acho que a gente está bem longe de consolidar direito cultural como um vivido, né? Olha, a Inês estava me ensinando ali agora, né, que é partilha. Como é que eu penso a história da cultura? Vamos ver se eu aprendi alguma coisa na Inês. Eu acho que toda cultura é incomensurável uma em relação à outra. Então, você faz uma escolha, ela é incomensurável com relação a uma outra escolha que está do lado. Então, logo de cara, eu acho que a gente tem a cultura como processos, fluxos, como um objeto específico, que é vivido de uma maneira sempre muito singular pelas comunidades de cultura, né? A partilha, para mim, são, na verdade, pontos, né, entre essas mônadas, né? Então, tem culturas relativamente organizadas, relativamente funcionais, como escolhas, como saber, como tecnologia, como moral, como uma série de outras coisas, como arte. Só que a gente tem pontes entre as culturas. Eu acho que a ideia de partilha é um pouco isso, né? Em primeiro lugar, a partilha dentro de uma determinada comunidade, não é? As trocas dentro de uma comunidade, não é? Então, ali a gente tem sempre assimetrias, as comunidades sempre se organizam de uma forma tal que alguns acabam impondo formas, né, de perceber, de viver, de optar, de ser diferente, né? Então, às vezes, gera simetria, né, com relação à possibilidade de ter a cultura como um processo de enriquecimento da vida, né? E a gente tem algumas limitações, porque a questão de poder está sempre ali presente, né? E a gente tem uma outra coisa que talvez seja não mais importante, mas mais problemática, que são os pontos de contato entre as culturas, né? Em muitos casos, na dinâmica real, os pontos de partilhas, a gente pode escrever, né? As culturas estão sempre se relacionando, se apropriando do que é interessante na outra. Então, empiricamente, isso existe, né? Isso é um fato da relação entre culturas. Mas em outros casos, esses pontos de contato são baseados em algum tipo de colonização de um tipo de cultura pela outra, né? Então a partilha nesse caso, ela não é um ponto de enriquecimento, mas é um ponto de limitação da liberdade da outra cultura em fazer escolhas, né? Então a gente tem que pensar bem essas dimensões da partilha, porque elas envolvem duas coisas, né? Normativamente, dizer que trocar é bom, não é? Mesmo numa situação de incomensurabilidade das culturas, elas
se aperfeiçoam pelo contato, elas se enriquecem pelo contato, e é uma partilha positiva. E tem um outro ponto, que significa uma partilha pela imposição, né? Que são relações de dominação, relações de assimetria de poder. Então você ou captura parte da cultura do outro, transforma, ou impõe parte da sua própria cultura ao outro. E, em geral, isso vem de forma dissimulada. Então, nem sempre o que é aparentemente enriquecimento é, na verdade, enriquecimento. Às vezes é um processo muito insidioso de imposição. Então, a gente tem que, talvez, olhar com bastante cuidado e manter a ideia de que partilha vem sempre acompanhada com algum tipo de conflito. Olha, eu acho o seguinte. Primeiro, eu acho que tem que voltar a Lei Rouanet. Eu acho que as discussões foram muito interessantes nos últimos, talvez, 10 ou tantos anos, né, de reforma. Eu não sei muito bem se essas reformas foram focadas em pontos específicos, né? As propostas de reforma foram muitas, é muito confuso para mim. Agora, no discurso geral tem pontos bem interessantes, né? Que, de repente, tem que rever como a gente discutiu a Lei Rouanet, que são pontos da própria reforma proposta pelo Procultura, né? O primeiro ponto. A própria Lei Rouanet, ela já previa vários mecanismos que, na fala geral, se exigia nas reformas, né? Primeiro, fortalecer um mecanismo orçamentário, que é o Fundo Nacional de Cultura, que é a Lei Rouanet. Então, se discutia a Lei Rouanet como se ela fosse mecenato, e ela não é só os incentivos fiscais. Na verdade, ela é incentivo fiscal, fundos de investimento, enfim, e mais o Fundo Nacional. Então, o pressuposto da Lei Rouanet era exatamente no sentido de manter o fundo com uma possibilidade de equilibrar o que não pudesse ser financiado com recursos de incentivos, né? E sem reforma a gente foi mudando um pouco esse perfil do fundo, né? A gente criou ali um sistema de financiamento para ponto de cultura, que estava no fundo, para coisas do audiovisual, enfim, a gente foi transformando sem precisar de reforma. Então esse equilíbrio entre a parte incentivada e a parte do fundo é um princípio muito interessante das proposições de reforma. E isso pode ser feito com reforma ou sem reforma, vai depender da vontade política dos governos, e eles têm que demonstrar essa vontade política para o comportamento do fundo. Outros mecanismos da lei foram também questionados com relação ao fundo, né? Um deles era exatamente o poder de decisão das empresas, né? Com relação aos recursos que seriam incentivados. Aí a gente tem que fazer uma discussão sistêmica também, né? Com relação ao que é incentivado em geral nos governos, né? O que é incentivado no governo federal é menos de 0,1% na cultura. Tem educação, tem incentivo imenso, saúde tem incentivo imenso, que são gastos tributários indiretos. A parte das empresas são gastos imensos. Então, às vezes eu acho um equívoco fazer um cavalo de batalha para recursos tão pequenos. Eu acho que talvez a melhor solução para uma área que é carente de recursos não é simplesmente transformar tudo em orçamento sem capacidade de organizar e definir politicamente para onde esses recursos orçamentários vão. No final das contas, a gente precisa de financiamento para a área de mercado, a gente precisa para audiovisual, a gente precisa para teatro, que tem uma entrada de mercado, para música, que tem uma entrada de mercado. Isso não dá para ser feito tudo na base do fundo. Então, quanto maior número de mecanismos de financiamento, mais plurais eles sejam, mais interessante, não é? Então, eu não sei muito bem o que significava essa reforma. Mas eu acho que tem algumas coisas interessantes com relação à própria possibilidade de reformar os incentivos fiscais, não é? Talvez ter uma capacidade política de negociação com os grupos financiadores, não é? Sobre o que vai ser financiado, talvez fazer melhor uso dos recursos, ao invés de ter financiamento de projetos, alguns programas que você não sabe muito bem como vão funcionar na distribuição e enfim, na comunicação com o público, ter um sistema de exposição e de autoexposição dos grupos que são financiados, não é? Com gratuidade ou não, isso é uma coisa para ser pensada, talvez com gratuidade, mas estabelecer fluxos, dinâmicas de ocupação dos espaços públicos previstos politicamente, negociados politicamente. Então tem várias coisas que podem ser feitas que não precisam da ideia de reforma,
não é? Vários mecanismos estavam presentes na Lei Rouanet. Tem um outro mecanismo, por exemplo, doação de empresas para o fundo. Isso está previsto na Lei Rouanet. Isso não é uma novidade, veio com uma novidade. Não é? O problema não é fazer doação e depois ser abatido de imposto de renda. O problema é que quando você doa, você transforma aquilo em orçamento. E aí tem regras orçamentárias que vão cortando os recursos. Então, isso é um debate político. Isso não é um debate só de regulação e de reforma. Então, tem uma série de coisas que talvez a gente tenha que baixar o nível da abstração do discurso e discutir de uma maneira um pouco mais fina o que se quer com uma reforma desse tipo. Ou a gente quer uma grande reforma, enfim, para fazer coisas que já eram feitas, para organizar, para estabelecer um ordenamento mais claro, que uma grande parte das proposições de reforma eram isso, né, coisas que já estavam sendo feitas iam para a reforma, e outras coisas interessantes também. Enfim, mas o seu ponto é se pode reformar ou não. O meu ponto todo é a gente tem que ter talvez mais claro, a gente tem que estabelecer talvez os mecanismos mais finos de uma discussão que passe além do discurso de princípio, discurso ideológico, discurso, enfim, mais geral, que é super necessário, a gente passe para pensar os dispositivos que realizam aqueles dispositivos. E nem sempre a gente precisa de uma grande reforma, às vezes com portarias, enfim, com outros tipos de ajustes na própria politização do debate, a gente já conseguiu resolver. Meu ponto, então, acho possível, desde que a gente abaixe a tarrafa, imagine que a reforma é uma grande coisa e situe. É muito menos do que a gente imagina. Não é uma coisa muito mais simples, muito mais pontual e talvez possa ser feita com instrumentos que não sejam uma discussão congressual. Talvez iniciativas do próprio Ministério, com o Conselho Nacional, né, enfim, com mobilização dos atores, você consiga estabelecer alguns parâmetros que signifiquem uma reforma muito mais efetiva.